A última vez que vi meu pai, eu tinha 18 anos. Estava na varanda com uma mochila, apertando mãos, implorando para que ele abrisse a porta. Hoje à noite, caminhei pelo saguão de mármore do Hilton no centro da cidade, usando saltos que ele nunca me viu usar. Uma faixa com letras douradas acima do salão de baile dizia: "Parabéns, diretor Richard Carter, 40 anos de excelência." O ar cheirava a salmão servido e champanhe velho. Lá dentro, eles estavam batendo palmas, brindando. Ele rindo de histórias que foram cuidadosamente editadas. Fiquei na soleira por um momento, do lado de fora das portas duplas. Meu reflexo me encarava no vidro, o mesmo queixo afiado que ele costumava dizer que vinha do lado da família dele. Coloquei a mão no bolso do meu casaco e tirei um envelope, amarelado e amassado no centro. Minha caligrafia em tinta azul. A carta que escrevi na noite em que fui embora, aquela que nunca deixaram ninguém ler. Eu não vim para estragar a festa dele. Isso seria fácil demais. Não, eu vim porque o silêncio o protegeu por tempo suficiente. Porque cada mentira que ele contou sobre mim foi aceita como fato. Porque há 10 anos ele disse: "Ela fugiu, nunca mais vai voltar." Pois bem, eu voltei. E trouxe provas. A banda lá dentro começou a tocar um jazz suave. Esse era o sinal. Deslizei a carta de volta para o casaco, levantei o queixo e empurrei as portas abertas. As pessoas viraram. Seus rostos mudaram de curiosidade educada para reconhecimento congelado. Os copos pararam no ar. O brinde parou no meio da frase. E no centro de tudo, ao lado de uma colagem gigante de fotos de prêmios de alunos e retratos sorridentes da turma, estava meu pai. O sorriso dele sumiu no instante em que me viu. E eu sorri de volta. Houve um tempo em que meu pai me chamava de seu orgulho e alegria. Nos jantares do conselho escolar e noites de pais e professores. Eu era a garota de ouro. Oradora da turma. Aulas avançadas. Solos de flauta nos concertos de inverno. Ele andava pelos corredores da Carter High, a escola dele, com uma mão no meu ombro como se eu fosse a prova da grandeza dele. Essa é a minha Emily. Futura advogada. Talvez Harvard se eles tiverem sorte. Mas a portas fechadas, os elogios vinham com regras. Eu tinha que me apresentar, sempre. Qualquer nota abaixo de A vinha com silêncio e olhos frios. Se eu perdesse uma reunião do conselho estudantil por causa de um ensaio, ele chamava de desperdício de potencial. No ano em que fiz 17, comecei a escrever peças em segredo. Pequenas cenas, quase sempre sobre mães que foram embora e filhas que ficaram. Um dia, meu professor de teatro inscreveu uma das peças em uma competição regional sem me avisar. E eu ganhei. A Juilliard me mandou um e-mail. Bolsa integral para o intensivo de verão. Esperei 2 dias para mostrar ao meu pai. Queria encontrar as palavras certas. Estávamos sentados à mesa da cozinha, comendo espaguete. Eu disse: "É teatro, mas é sério. É real. É isso que eu quero." Ele não olhou para mim. Apenas girou o garfo e disse: "Não te criei para perseguir sonhos." Então empurrou a cadeira para trás e saiu da mesa. O silêncio depois daquela conversa foi mais frio do que qualquer punição. Ele não gritou. Não discutiu. Só apagou a possibilidade. Daquele dia em diante, eu sentia que estava vivendo na versão de outra pessoa de mim. Continuei ensaiando escondido fora de casa. Preenchi sozinha o formulário do FAFSA. Trabalhei em turnos numa livraria usando outro nome, para não aparecer nos impostos dele. Na primavera do último ano, eu já tinha um dormitório designado. Em Nova York, com uma passagem de trem. Deixei para ele uma carta de uma página, escrita à mão: "Eu te amo. Eu preciso de espaço para pensar. Eu voltarei para casa algum dia." Achei que isso seria o suficiente. Achei que ele ficaria bravo, talvez até assustado. Mas nunca imaginei que esse homem, aquele que costumava gritar mais alto nos meus shows, escolheria queimar a ponte inteira, em vez de simplesmente me encontrar no meio do caminho. Voltei no domingo à tarde, como disse que faria. A viagem de trem de volta foi silenciosa. Fiquei imaginando o rosto dele, talvez preocupado, talvez suavizado pela distância. Ensaiei o que eu diria: "Desculpa por te assustar. Eu só precisava de um pouco de ar. Mas eu não vou desistir disso." Mas quando caminhei até a varanda da frente, minha chave não entrou na fechadura. No começo achei que estivesse emperrada. Sacudi, tentei de novo. Foi então que percebi que a luz da varanda estava apagada. Ela sempre ficava acesa quando alguém estava em casa. Toquei a campainha. Bati. Esperei. Nada.
Liguei para o telefone dele, direto para a caixa postal. Então liguei para minha mãe também. Sem resposta. Foi aí que olhei para a direita e vi minha mala cuidadosamente colocada ao lado do balanço da varanda. Fechada com zíper, etiquetada como se fosse uma doação esquecida. Em cima dela, um saco plástico contendo minha certidão de nascimento, meu cartão do Seguro Social e um post-it amarelo. Você fez sua escolha. Boa sorte. Minhas mãos ficaram frias. Sentei nos degraus por horas. Não conseguia parar de olhar para a porta, como se eu piscasse, ela fosse se abrir. Nunca se abriu. Os vizinhos passaram com seus cachorros. E eu vi nos olhos deles, pena, nojo, confirmação. Eles sabiam. 2 dias depois, dormindo no sofá da minha amiga Leia, entrei no Facebook. E lá estava, um post da minha tia feito no mesmo dia em que saí. Por favor, rezem pela nossa família. A Emily fugiu. Ela deixou um bilhete de ódio, e temos medo de que ela esteja com alguém perigoso. Os comentários não paravam. Sinto muito, estou rezando. Ela sempre pareceu problemática. Crianças hoje em dia. Ele fez parecer que eu tinha fugido com um homem mais velho. Que eu saí de casa com raiva. Que eu era instável. Minha mãe bloqueou meu número. Meu professor de teatro parou de responder aos meus e-mails. Uma semana depois, minha aceitação na faculdade foi cancelada. Meu histórico escolar estava marcado como incompleto. Eu não só tinha sido abandonada, eu tinha desaparecido. E ninguém, nem uma única pessoa que um dia se chamou de família, perguntou o que realmente aconteceu. Na primeira noite que dormi no sofá da Leia, chorei no moletom que usei como travesseiro. Na terceira noite, aprendi a chorar em silêncio. Consegui um emprego como garçonete num restaurante 24 horas, na State Street, turnos noturnos principalmente. Aquele tipo de lugar onde o café nunca acaba, e ninguém pergunta por que seus olhos estão inchados. Esfreguei o chão. Fiz turnos duplos. Me matriculei em cursos da faculdade comunitária com um plano de pagamento. Sem família. Sem FAFSA. Sem apoio. Só eu. Um laptop de segunda mão. E uma conta bancária que nunca. Fiquei mais de 2 dias sem que minha conta bancária passasse de $50. Mantive a cabeça baixa, não contei a ninguém de onde eu vinha. Quando perguntavam sobre meus pais, eu dizia: eles estão no leste. Tecnicamente era verdade. Emocionalmente, eles já tinham ido embora há muito tempo. O que doía mais do que o silêncio era o quão fácil foi para todos acreditarem que eu não existia mais. Ninguém veio me procurar. Ninguém sequer postou uma foto perguntando se eu estava bem. Era como se eu nunca tivesse feito parte da história deles desde o início. Mas, aos poucos, eu construí algo. Fiz aulas de atuação à noite. Trabalhei com técnica de iluminação nos fins de semana, em peças off-Broadway. Eventualmente, alguém leu um monólogo que escrevi e disse: isso não é só bom, é seu. Escrevi um espetáculo solo chamado Inheritance. Era sobre uma garota apagada pela própria família. Apresentamos por 3 noites em um teatrinho Black Box no Brooklyn. Apenas 10 pessoas vieram, mas uma delas era uma colunista do New York Times, que estava fazendo uma matéria sobre alienação familiar. Ela me pediu uma entrevista. Eu disse sim. O artigo se chamava O que deixamos para trás quando saímos de casa. O nome do meu pai nunca foi mencionado, mas eu sei que ele leu. Porque 3 dias depois da publicação, alguém tentou redefinir a senha do meu e-mail. Mas eu não vacilei. Naquela altura, eu já tinha me mudado para um pequeno apartamento. Tinha amigos que conheciam minha história real. Uma vida que construí, tijolo por tijolo. E ainda assim, o silêncio de casa continuava sendo o som mais alto da minha vida. Tudo começou com uma mensagem no Facebook da minha prima, Mia. A gente não se falava desde os meus 17. Ela sempre foi a rebelde, mechas loiras descoloridas, vivendo em castigo mais do que em liberdade. Mas naquela noite, ela me mandou só 6 palavras: eu encontrei algo, é sobre você. Não respondi na hora. Fiquei encarando a tela como se fosse um fantasma. 3 dias depois, a curiosidade venceu a autoproteção. Liguei para ela. A voz dela falhou. Desculpa por nunca ter entrado em contato. Eu acreditei no que disseram, todos nós acreditamos. Ela contou que estava ajudando o pai a limpar o sótão, caixas com declarações de imposto de renda antigas, decorações de Natal emboloradas.
Tralhas da época em que a mãe dela dava aula no jardim de infância. No fundo de uma dessas caixas, dentro de um saco Ziploc, havia um envelope lacrado com o meu nome. Minha caligrafia. Tinta azul. Cursiva inclinada do jeito que eu não escrevia há anos. Ela abriu. Leu. E então percebeu que tudo que lhe disseram era mentira. Eu te amo. Preciso de espaço. Voltarei no domingo. Sem raiva. Sem ameaças. Sem sumiço. Só uma garota de 18 anos assustada e respeitosa, pedindo um tempo. Mia disse que o pai dela tentou dar aquela desculpa velha. Ah, isso é coisa antiga, mas ela sabia. Ele sabia. Todos sabiam. Meu pai não apenas mentiu, ele pegou a verdade. Minhas palavras reais. E as escondeu num sótão empoeirado como se fossem algo vergonhoso. Depois, substituiu por uma versão que o colocava como vítima. Naquela noite, Mia me enviou uma cópia digitalizada da carta por e-mail. Eu imprimi, alisei os vincos, e fiquei olhando para ela por muito tempo. Foi como encontrar a última peça do quebra-cabeça de uma vida que tinham me convencido a esquecer. Pouco depois, começou a circular nas redes sociais o convite para a festa de aposentadoria. Grande celebração. Professores. Conselho escolar. Famílias da comunidade. Uma homenagem a um legado de integridade. Eu não chorei quando vi. Não gritei. Só olhei para a carta nas minhas mãos e pensei: você enterrou a verdade. Eu vou desenterrá-la, na frente de todo mundo. Eu não decidi isso imediatamente. A carta ficou sobre minha mesa por uma semana. Ao lado dela, uma vela queimada e uma xícara de café frio que eu nunca cheguei a beber. Toda vez que eu olhava para ela, pensava no silêncio que veio depois. Os aniversários perdidos. A faculdade que nunca frequentei. Os anos que passei reconstruindo algo que nunca deveria ter sido quebrado. Então vi o formulário de RSVP. Estava publicado no site do Distrito Escolar. Junte-se a nós para comemorar a aposentadoria do diretor Richard Carter. 40 anos de serviço, liderança e família. Família. Essa palavra parecia um desafio pessoal. Usei meu nome do meio Elaine para confirmar presença. Um convidado, sem preferência de refeição, sem acompanhante. Eu não precisava de reforços, eu tinha a verdade. Reservei um voo. Peguei emprestado um blazer de um amigo. E levei duas coisas comigo: a cópia impressa da minha carta, e um recorte do artigo que publiquei no New Yorker no ano anterior. Não ensaiei nenhum discurso. Aquilo não era sobre vingança, nem sobre espetáculo. Era sobre a realidade crua, sem polimento, inegável. Ele construiu uma carreira baseada em disciplina e imagem, moldando os filhos dos outros. Tornou-se o homem do aperto de mão firme, da prancheta, do quadro de avisos repleto de crianças sorrindo. Mas ele deixou uma foto de fora. Eu não ia gritar, eu não ia chorar. Eu só ia entrar, olhar nos olhos dele, e lembrar a todos naquela sala: você não pode reescrever a história só porque é o único que sobrou para contá-la. Eu não via minha mãe há mais de uma década. Desde a noite em que fiquei na varanda da nossa casa, com as mãos trêmulas e os olhos inchados de tanto chorar, implorando para que ela abrisse a porta. Ela não abriu. Mas 2 horas antes da festa, eu estava lá de novo. Mesma varanda. Mesmo degrau da frente. A tinta agora descascando. Os arbustos crescidos demais. O vento trazia o cheiro do jantar de outra pessoa. Toquei a campainha. Sem resposta. Estava prestes a virar as costas, quando a porta se abriu. Ela parecia mais velha, mais magra, mais grisalha. Os ombros curvados como se a vida tivesse pesado neles por anos. Os olhos dela pousaram em mim. E por um instante, eu vi algo piscar ali: reconhecimento, culpa, alívio. Ela sussurrou: Emily, como se o nome doesse na garganta. Eu fiz uma pergunta. Você sabia? Ela não perguntou o que eu quis dizer. Não precisava. Saiu enrolando o cardigã apertado em volta do peito, e se sentou no balanço da varanda. Eu fiquei de pé. Eu precisava ficar de pé. Encontrei a carta, eu disse. A verdadeira. A que eu escrevi antes de voltar para casa. A que ele escondeu. Ela fechou os olhos. Fez um aceno lento, silencioso. Eu queria ir atrás de você, ela disse. Eu realmente queria. Por que não foi? Ela olhou para a rua. Ele disse que você estava instável.
que tinha fugido com um homem mais velho, que precisávamos nos proteger. Disse que, se eu estendesse a mão, só pioraria as coisas. Eu a encarei. E você acreditou nisso? Eu acreditei nele, ela sussurrou, porque eu também tinha medo dele. Naquele momento, eu não senti raiva. O que senti foi algo mais frio. Desapego. Não ódio, apenas distância. Ela não era vilã. Mas ela também não era inocente. Ela era o silêncio que fazia a vida dele continuar. O salão de festas cheirava a vinho caro e salmão cozido demais. Risos se ricocheteavam nos lustres de cristal. Pessoas se abraçavam e posavam para fotos, em frente a um pôster enorme que dizia: celebrando o diretor Richard Carter, um legado de integridade. Fiquei ao fundo, perto o suficiente para ouvir o tilintar dos copos. Longe o bastante para continuar invisível, até que o chamassem. 40 anos de serviço. Um mentor. Um modelo. Uma figura paterna para tantos. Ele entrou no palco vestindo um terno azul marinho sob medida, sorrindo do jeito que só homens com legados incontestáveis sabem sorrir. A multidão aplaudiu. Até o prefeito estava lá. Esperei os aplausos diminuírem antes de me mover. Um passo. Depois outro. As pessoas se viraram quando me aproximei. Olhos se arregalaram. Alguns rostos se iluminaram com reconhecimento. Outros com desconforto. E então ele me viu. Richard Carter congelou. A cor sumiu do rosto dele como se alguém tivesse puxado o plugue. Eu não desviei o olhar. Alcancei o microfone. Ele se inclinou e sussurrou: Emily não está aqui. Mas eu já estava falando. Oi, eu sou Emily Carter, filha dele. Suspiros. Murmúrios. Garfinhos pararam no meio da mordida. Faz 10 anos que não piso nesta sala. Nem nesta cidade. Porque há 10 anos, meu pai contou a todos que eu fugi. Disse que eu estava com raiva. Que tinha sido rebelde por ele ter me renegado. Disse que deixei um bilhete. Tirei o envelope do bolso do meu casaco. Este é o bilhete. Li devagar, claramente, para que ninguém pudesse fingir que não ouviu. Eu te amo. Preciso de espaço. Volto no domingo. Olhei para a multidão. Rostos familiares. Professores. Vizinhos. Meu antigo diretor. Isso soa como alguém que fugiu? Silêncio. Do tipo que se instala na espinha. Cadeiras se remexeram. Olhares inquietos. Alguns viraram-se para Richard. Uma mulher cobriu a boca. Ele deu um passo à frente. Emily, essa não é a história completa. Levantei a mão. Não. Você contou essa história por 10 anos. Esta é a minha. Uma voz na plateia. É por isso que ela desapareceu? Outra. Eu me lembro de orar por ela. Então Mia se levantou. Segurava o celular com a digitalização da carta original. Ele escondeu, ela disse. Por 10 anos, ele nos deixou acreditar numa mentira. E eu assisti tudo desmoronar. Sua reputação, cuidadosamente costurada. Se desfazendo fio por fio. Alguém sussurrou. Sobre o que mais ele mentiu? A mandíbula dele se contraiu. As mãos tremiam. Ele me olhou como se eu tivesse acendido um fósforo. Mas eu não queimei nada. Eu apenas trouxe a verdade. E a verdade não sussurra. Ela ecoa. Assim que a primeira rachadura aparece, o resto vem abaixo rápido. Ele tentou manter o sorriso. Tentou salvar o momento. Acenando com a mão como se eu fosse só uma interrupção emocional. Mas a sala já tinha mudado. As pessoas não olhavam mais para ele com admiração. Olhavam como se vissem um estranho. Uma ex-colega, Senhora Blake, vice-diretora por 20 anos, levantou-se e disse: sempre me perguntei por que vocês fecharam o departamento de teatro tão de repente. Outro homem, um antigo orientador educacional, completou: você disse que ela teve um colapso. Disse que era perigosa. Eu não precisei dizer nada. Eles estavam falando por mim agora. Até o superintendente da escola, o mesmo que havia brindado com ele 10 minutos antes, afastou-se do pódio e cruzou os braços. Também não estava mais sorrindo. Então alguém, lá no fundo, disse alto o bastante para todos ouvirem: você a fez desaparecer para proteger sua imagem. Meu pai não respondeu. Olhou ao redor da sala e viu que o império que construiu não era feito de tijolos, era feito de crença emprestada. E quando a crença se quebra, nada a sustenta. Ele finalmente se afastou do microfone. Sem desculpas.
sem explicações. Apenas recuou em silêncio para sua mesa, onde até minha mãe se recusou a olhar para ele. A apresentação de slides continuava passando atrás dele. Fotos de feiras de ciências, apertos de mão nas formaturas, cerimônias de premiação. Mas ninguém mais assistia. Porque a história havia mudado. E o homem também. Eu não fiquei para o bolo. Enquanto as pessoas sussurravam e os pratos eram recolhidos em silêncio. Saí pela porta lateral e entrei no ar fresco da noite. O céu tinha um tom azul marinho profundo, e, pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar até o fundo das costelas. Mia veio atrás de mim alguns minutos depois. Não disse nada de imediato. Apenas ficou ao meu lado na calçada, como se esperássemos um ônibus que nunca viria. Finalmente ela falou: "Você foi corajosa." Eu balancei a cabeça. Não, eu estava atrasada. Ficamos ali em silêncio. O zumbido do tráfego ao fundo. A gala abafada pelas paredes grossas do hotel. Parecia que estávamos do lado de fora de um velório, exceto que ninguém havia morrido. Eles apenas haviam sido vistos como realmente eram. Acho que passei anos só querendo que alguém acreditasse em mim. Eu disse. E ao dizer isso, percebi. Eu não precisava de crença. Eu precisava que o silêncio parasse. Mia assentiu. Você terminou? Não, respondi. Eu recuperei. Olhei para o envelope na minha mão. A carta que nunca deveria ter desaparecido. As palavras que nunca deveriam ter sido enterradas. Eu não precisava entregá-la a ninguém. Não precisava que meu pai a lesse. Ele já tinha ouvido cada palavra. E os outros também. Virei-me para Mia e sorri. Ele construiu seu legado no silêncio. Eu o desmontei. Então fomos embora. Não como exiladas. Não como vítimas. Mas como mulheres que não vivem mais dentro da história de outra pessoa.